Pessoas costumam dizer umas para as outras, agora na quarta-feira, que é dia dos namorados, dia dos casais namorados, é bem provável que essa frase vai ser dita para muita gente, né? Vai ser usada assim: nossa, eu te amo até. Não é assim? Eu te amo até. Eu morro de amor por você. O único que morre de amor por mim é Jesus. Não é verdade? O cônjuge fala isso. Ele vai com você até na beira do túmulo, aí ele dá um passo para trás, né? Diz assim: não, agora não, mas quem morre de amor por mim e por você é Jesus. E você morre de amor por Ele? O que você faria se fosse necessário morrer por Jesus? Então eu quero falar um pouquinho sobre maturidade. Eu quero colocar aqui pelo menos 4 pontos. Se não der para fazer isso hoje, a gente continua semana que vem. Mas 4 pensamentos assim que eu acredito que vai ajudar bastante você entender que na vida cristã, quando se trata de maturidade, quando se trata de desenvolver relacionamento com Deus, crescimento com Deus, a gente passa por isso aqui. Primeiro pensamento, aliás, não é o pensamento daqueles 4 que eu quero compartilhar com você, mas eu quero reforçar esse pensamento com essa frase aqui, ó. Vocês já perceberam que é muito comum a pessoa morrer por aquilo que ela viveu? Já chegaram a pensar sobre isso? Que a pessoa morre por aquilo que ela viveu? Se a gente pega aqui o primeiro exemplo, eu posso dizer assim, que Jesus, ele viveu e morreu pelos seus discípulos, por pessoas, por pecadores. Ele viveu pelos seus discípulos. Ele viveu por nós, ele deixou a sua glória e veio à terra por nós. Não foi para mais ninguém, não foi por nenhuma outra razão. O próprio Pai não precisava que ele viesse aqui cumprir alguma missão que não fosse por nós. E ele viveu por nós e ele morreu por nós. O bêbado, ele vive pelo álcool e morre pelo álcool. Aquela pessoa compulsiva pelo trabalho, o workaholic, ele vive para o trabalho e ele morre pelo trabalho. O fumante, ele vive pela fumaça e ele morre com fumaça no pulmão. O ladrão, ele vive e morre pela ganância. O glutão, ele vive e morre pelo vício de comer. O maníaco sexual, ele vive e morre por sexo. O avarento, ele vive e morre por dinheiro. O preguiçoso, ele vive e morre pelo desânimo. O ansioso, ele vive e morre pelo amanhã. Amanhã que nem existe. E aí eu pensando aqui nessa listinha que eu estava fazendo, eu pensei assim, e o religioso? O religioso, ele já está morto. Ele nem vive, mas ele, a partir do momento que ele vira um religioso, ele já está morto. Ele deixa até de viver. Pensando nisso, e pensando em maturidade e martírio, eu gostaria de compartilhar alguns textos aqui. E esse aqui já é o primeiro que fala de um momento, quando nós estudamos os evangelhos e a biografia de Jesus, e percebemos aqui características da vida de Jesus,
a gente tem assim muitos momentos em que Jesus manifestou claramente a sua maturidade. Já teve quem, no passado, fazendo um estudo da biografia de Jesus, querendo colocar ele como um sujeito assim, um coitado, querendo colocar ele assim como um sujeito que se vitimizava, querendo colocar ele como um impostor, querendo colocar ele como um usurpador. Mas quando você analisa profundamente, não, em nenhum momento Jesus perdeu a sua consciência, a consciência da sua missão, a consciência de quem ele era. E aí isso teve a ver com o Pai, que reforçou para ele sempre a condição dele de filho. Ou seja, Jesus esteve sempre mentalmente, e eu não vou usar a expressão aqui, ele era mentalmente forte, que isso aí é uma demanda nossa. Ele não precisava ser mentalmente forte, porque ele nunca foi mentalmente fraco. Mas ele estava seguro da sua posição, do seu papel, do seu propósito. E por causa disso, vários momentos você encontra na Bíblia assim as manifestações da sua maturidade. E eu diria que talvez a primeira estava lá naquele episódio dele lá no templo, com 12 anos de idade, quando ele conversava com as autoridades e manifestava ali todo o seu conhecimento e consciência do seu papel. Mas nessa passagem de João 12, alguns gregos que foram numa festa, se não me engano que era a festa da Páscoa, foram lá para celebrar, para adorar. Alguns discípulos judeus gregos, tá? Foram até lá e chamaram 2 discípulos de Jesus e falaram assim: a gente quer ter uma conversa com ele, você pode providenciar uma reunião? E falaram isso para Jesus. Se não me engano foi Filipe. Tem uns discípulos aí que vieram de longe e eles querem conversar com o Senhor. Aí Jesus respondeu isso aqui que eu vou ler com vocês. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Estudando isso aqui, eu achei assim tão, sabe, assim tão impressionante, que Jesus ele entende o time. Quando aqueles homens vêm e diz assim: Jesus, tem uns vindo de longe querendo falar contigo. Ele percebeu assim: está chegando a hora. Que hora? Do martírio. Ô, pastor, Jesus é um mártir? Não, Jesus não é um mártir. Mas ele se entregou, sem nenhuma reivindicação, como um mártir. Veja, ele não é um mártir. Ele entregou a sua vida a favor de nós. Ele não foi capturado, assassinado, fora do propósito de Deus, tá? Ele não foi morto à força. Ele entregou a sua vida. Porque ele podia, se ele não quisesse, ele podia se salvar. Então ele disse:
chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, chegou a hora de eu manifestar a razão pela qual eu vim. E ele diz aí para os seus discípulos, olha gente, é assim, é como um trigo. O trigo, se ele não morrer na terra, não tem valor. Se o trigo não morrer, a semente de trigo, ela não morrer, ela não vai dar fruto. Ou seja, ela vai servir só para uma coisa, agora. Só para ser comida. E depois de comida, depois de servir de alimento, essa semente vai servir para quê mais? Para nada. Ela vira esterco. Mas, se esse grão não for moído, ele for colocado na terra, e lá na terra ele também não germinar, não serve para nada. Mas, se ele morrer... Gente, imagina o trigo colocado no chão, e ele se recusando a morrer. Não morro, não morro, pode vir água, pode vir sol, eu não morro, eu fico aqui, durinho, mas não morro. Não serve para nada. Mas ele vai morrer, porque é a natureza dele, colocado debaixo da terra, com sol, com calor, com água, é a natureza dele morrer. Aí Jesus diz, se ele morrer, o que vai acontecer? Ele vai produzir muito fruto. Jesus está dizendo a respeito dele. Eu estou aqui, vocês podem comer de mim, eu sou o pão. Mas se eu não morrer, vocês vão comer só agora. Se eu não morrer, vocês vão aproveitar-se das minhas palavras, dos meus ensinos somente agora. Se eu não morrer, vocês não vão ser salvos. Mas se eu morrer, muitos frutos vão surgir da minha morte. Bom, quando ele está falando isso, ele aproveitou e disse assim, aquele que ama a sua vida vai perder, se não perder a sua vida para ganhá-la. Aqueles paradoxos que você encontra na Bíblia, o último vai ser o primeiro vai ser o último. Lembra? Esses paradoxos, você quer ganhar, você primeiro vai perder. E ele, de novo, reforça o fato de que ele veio para servir. E como ele veio para servir, ele serve junto com outros que também servem. Daí ele fala assim, onde eu estiver, os meus servos estarão comigo. Não para me servir, mas para servir comigo. Que foi isso que Jesus ensinou o tempo todo. Ele diz assim, gente, vocês estão achando que um rei ele vem para ser servido? Pode ser assim no reino dos homens. No reino de Deus, o rei vem para servir junto. Não foi à toa que ele pegou uma bacia, lavou os pés dos discípulos. Não foi à toa que ele serviu o seu povo enquanto aqui ele esteve. E ele coloca assim, aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aí vem aquele momento, o momento de humanidade, o momento daquele sentimento em que ele coloca assim, o meu coração está perturbado. Se as pessoas acham que Jesus ele veio como um insensível, que podia entregar a sua vida como um Deus, como um forte, um poderoso que morre suportando porque ele é Deus, está aqui a prova, que ele diz assim, eu vou morrer, está chegando a hora, meu coração está perturbado, e o que eu devo dizer para o Pai? Pai, me salva dessa hora? E ele disse, não vim, porque eu vim exatamente para esta hora. Olha a consciência do propósito. Olha a consciência que Jesus tinha dele ter vindo à terra, dele estar entre nós. E ele ensina isso a nós. Cada um de nós precisa ter consciência profunda do porquê Deus criou você e você está aqui. Eu repito, eu falo isso quase toda semana. Não foi acidente. Não foi erro de cálculo. Não foi um improviso. Deus não é Deus de improvisos. Deus não é Deus que corrige rotas de algo que Ele fez lá atrás que não deu certo. A própria queda do homem no jardim tem a ver com a vontade de Deus. É assustador isso, né?
para cumprir propósito. Então, você está aqui hoje, estou aí levando, né? Vou levando. Eu nem consigo pensar nesse negócio de consciência, de existência, de propósito. Eu nem consigo imaginar que essa vida que eu estou levando tem a ver com alguma coisa que precisa ser corrigida. E eu digo para você novamente, Deus nunca errou. E não é com você que Ele está errando. Ele nunca errou e não é com você que Ele está errando. Então você pode ter convicção profunda de que pode ter sentimentos de que alguma coisa está errada, sim. Pode ter sentimentos de que vai ter dor para transformação, sim. Mas o fato é que Deus quer cumprir na sua vida o melhor do desenho dele, o melhor. Aí Jesus coloca assim, Pai, glorifica o teu nome. Olha que interessante isso. Para que ele falou isso? Para que Jesus fala para o Pai, glorifica o teu nome? É tão sério, ele está tão assim, equilibrado, ele está tão ciente do que ele tem que fazer, que ele está olhando as pessoas ali. As pessoas precisam de uma revelação nesse momento. Estão entendendo? Não é ele que precisa. Pessoas precisam de algo diferente. As pessoas precisam entender por que ele estava ali. E ele fala, Pai, glorifica o teu nome. É como se ele apertasse um botão, glorifica o teu nome. E aí vem uma voz do céu e fala assim, eu já o glorifiquei. Mas vou fazer de novo. Não é isso que as pessoas ouviram? Oh, um trovão? Assim que os discípulos ouviram um som diferente. Um trovão? Não é um trovão, não parece trovão, mas que som é esse? Aí alguém diz assim, acho que foi anjo. Essa coisa de anjo, hoje, nós não temos muita percepção disso. Mas naquela época, sim, Deus se manifestou muitas vezes através de anjos. Então não era assustador para eles essa coisa de anjos. Eu diria que hoje Deus nem precisa de anjos. Mas naqueles dias, Deus usou anjos. Então a figura de anjos não era estranha a eles. E eles, alguém lá disse, é voz de anjo. E sabe o que Jesus respondeu? Esta voz veio por causa de vocês e não por mim. Ele não precisava. Ele não precisava de reafirmação. Aquilo que a gente tanto pede, tanto precisa para ser maduro, ele não precisava. Maduro, Jesus está aqui maduro, dizendo para nós, na medida que vocês compreendem o Pai, vocês amadurecem. Na medida que vocês olham para o meu Pai, vocês me veem e vocês imitam a mim. Na medida que vocês param de olhar para o chão, na medida que vocês param de olhar para a terra, na medida que vocês param de elaborar aquilo que é terreno, na medida que vocês passam a elaborar aquilo que é do eterno, vocês amadurecem. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus quer que a gente compreenda. E aí eu vou para um outro exemplo agora, que não é de Jesus, mas de um homem, que está lá no livro de Atos, no capítulo 7. Se você conseguir mais rápido que a tela, vai lá. Atos capítulo 7. Os anos se passaram, o evangelho estabelecendo-se. Jerusalém é um polo de evangelismo. Jerusalém é uma escola de treinamento de missões. Jerusalém é o lugar de amadurecimento dos apóstolos, dos discípulos que se tornaram apóstolos. E acontece uma perseguição muito grande em Jerusalém, em cima dos cristãos. E aqui já está por volta de 60, quase 60, depois de Jesus. Tem um homem lá chamado Estevão.
Não era um dos 12. Não era um daqueles que andaram com Jesus, mas era um daqueles que, ouvindo o Evangelho, se converteu a Jesus. E agora ele é um homem maduro. A igreja está em expansão, crescendo na cidade. Muitos cristãos, e quando você tem muitas pessoas se convertendo, você precisa de homens maduros, você precisa de mulheres maduras. Para quê? Para servir no reino, para servir a igreja, para servir. E Estevão era um deles, inclusive ele era um dos diáconos na cidade. Veja ali, verso 55, já está falando da morte dele, lá no finalzinho. Estevão, cheio do Espírito Santo, depois que, só para você entender, eu não consigo colocar todo o texto aqui, porque senão a gente fica o dia inteiro. Ele é perseguido pelas autoridades religiosas, e eles decidem apedrejar ele. Tá? Só para você entender aqui o finalzinho, eu coloquei só o finalzinho. Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu, já prestes a morrer, e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos junto contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Por que eu entrei nesse texto aqui? Porque dias atrás eu estava falando sobre a visão que a gente tem da igreja. E eu gostaria que definitivamente nós nos curássemos daquela visão de crítica a pessoas na igreja. Porque Jesus, ele nunca nos ensinou a criticar, a julgar pessoas. E ele o tempo todo, maduro, mostra para nós, até o fim da vida, o seu ponto de consciência. E aí chega até nós, e nós temos uma facilidade enorme, gente, enorme, de, desejando não servir Jesus, desejando não amar Jesus, desejando não morrer por Jesus, desejando se livrar daquilo que um dia foi uma profissão de fé, desejando se livrar de um dia que foi um batismo nas águas, desejando se livrar daquilo que foi um dia um compromisso com a igreja, desejando pular fora do navio, pular fora do barco, e ciente de que não há motivo real para isso, nunca vai existir, o imaturo começa a procurar razões, e acha. E onde que ele acha razões? Nos defeitos das pessoas com quem ele convive, no contexto da igreja. Porque se ele acha defeito no pastor, ele diz: está aí, para que eu vou? Se ele acha defeito nas pessoas, está aí, por que eu vou ficar convivendo junto? Fala de família, 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 mas se ele acha, ele vai pular fora. Então vamos ser curados dessa visão de crítica à igreja. A igreja somos nós, não é a igreja batista, estou falando de nós. De onde você, em que igreja você estiver. Porque quando você faz isso, você começa a mostrar o tamanho da sua imaturidade. Era hora de morrer por Jesus. É hora de morrer pelos irmãos. É hora de entregar a vida uns pelos outros. E a gente prefere simplesmente pular fora do que entregar. Estevão, ele está consciente do seu papel. Ele está consciente, ele diz assim: os meus irmãos aqui, irmãos de sangue, né, que são todos os judeus, os meus irmãos não veem Deus.
os meus irmãos não enxergam o ministério de Jesus, do Messias. Os meus irmãos não conseguem. E eu vou falar para eles, vai doer, mas eu vou falar. E ele prega um sermão, e nesse sermão há uma irritação tão grande dos homens que eles começam a ficar horrorizados. E ele diz assim, quando está terminando o sermão, ele está vendo a morte chegando, porque ele sabe o resultado, porque ele conhece a lei dos judeus. Ele diz assim, eu vejo o céu aberto. E quem que eu vejo lá no céu? O Filho do Homem. Ah, foi só isso que eles precisavam ouvir para se jogar em cima dele, catar com ira, com raiva, levar para fora da cidade e pedra até matá-lo. Estevão morreu por Jesus. Quase 2000 anos depois, nós estamos aqui lendo a história dele. A história de Estevão, registrado nas Escrituras, está registrado no céu. A história de Estevão, registrada nas Escrituras, serve e serviu para a salvação de muita gente. Não ele salvou, mas o exemplo de maturidade dele, de crescimento, de firmeza, de determinação, de testemunho. Estão falando de irmãos que morreram, então a gente não pode falar mal da igreja porque nós estamos falando mal de Cristo. Detalhe, no verso 58. Quando o pessoal terminou de assassinar Estevão, tiraram as suas roupas, a sua túnica, e fizeram o quê? Isso era um costume naquela época. Em nome da religião. Fizemos isso aqui, pessoal. Fizemos isso aqui porque está ali o chefe. Ele autorizou. Então nós não temos culpa. Nós fizemos isso porque ele fez assim com a cabeça. Então a responsabilidade não é nossa. Imaturos, né? Tiram as suas túnicas e colocam aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem é o Saulo? Ainda um religioso. Ainda um religioso. Ainda um homem que não conheceu Jesus. Ele conheceu a sua religião. Saulo estava morto na sua religião. Aí nós pulamos para o capítulo 8. Eu vou precisar de ajuda aí na mesa, porque está travando direto aqui. Capítulo 8 de Atos. Deu? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Guarda essa palavra aí, todos. Está vendo lá? Ó? Todos, guarda aí, todos. Exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E os que haviam sido dispersos, gente, quem são esses que haviam sido dispersos? Todos, exceto os apóstolos. Veja aí, os apóstolos ficaram em Jerusalém, na capital. Os outros, igual Porto Alegre, saem de casa, sumam. Porto Alegre foi inundação, ali foi perseguição. Desalojados, desabrigados, queira colocar o termo que você quiser aí. Mas assim, pega o que der e suma porque vocês vão morrer. Todos saíram expulsos de Jerusalém. E foram pelo caminho amaldiçoando Cristo. Né? Lamentando. Passando de caixa em caixa, vendo se tinham ajuda do governo. Pedindo esmolas pelo caminho. Com abaixo-assinado, vamos dar um jeito de matar, tirar, eliminar Nero. Vamos dar um jeito, que não é possível, expulsou a gente de casa. É assim que você enxerga essas pessoas? Imaturas? Todos que foram mandados para fora. Ali diz assim, os que haviam sido dispersos pregavam
a palavra de Deus por onde quer que fossem. E aí? Dá para a gente imitar eles? São nossos irmãos que já morreram. Fazem parte da igreja, do corpo de Cristo. Deram a vida em testemunho. Cada sangue derramado era como semente. Cada sangue derramado era como um trigo caindo na terra e morrendo. Porque quanto mais perseguiam essas pessoas, mais conversões existiram. Vou falar uma coisa para você aqui, você grava isso, por favor. Esse negócio aqui foi até mais ou menos 300 a 330, do ano 300, 330 depois de Cristo. 3 séculos. Persegue pessoas do caminho, que era o termo usado. Persegue cristãos, mata cristãos, nasce mais cristãos. Mata cristãos, tem mais cristãos. Persegue, e mais cristãos. Até que um teve uma ideia. Mais ou menos 300, 330. Vamos parar de perseguir. Porque não dá mais. A gente persegue, parece que o sangue deles cai na terra e nasce mais. Vamos fazer uma aliança com eles. Vamos juntar as coisas. E de onde veio isso? De quem mais perseguia, do império. O próprio império diz assim: o imperador teve um sonho. O imperador teve um sonho. O imperador vive tendo sonhos, alucinações inclusive. O imperador teve um sonho. Vamos fazer um concílio, uma reunião. E chama os líderes dos cristãos. No sonho, ele viu no céu uma espada, que é a força do império, entrelaçado com uma cruz, que é a força dos cristãos. Vamos fazer as pazes, porque Deus está mostrando que a gente precisa se unir, império e igreja. E quando fizeram isso, começou o problema, que é uma outra história que a gente precisaria de uns 10 dias aqui para contar. Agora vamos voltar aqui no texto. Enquanto isso, diz lá, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Então, o Saulo, veja, Saulo, não é Paulo, tá? Ainda é Saulo, religioso, achando que Deus tinha criado ele para ser zeloso pela sua religião. Ele mesmo vai dizer isso mais tarde. Eu que vim da tribo de Benjamim, Paulo era um benjamita, que vim da tribo de Benjamim, zeloso, ele coloca, zeloso na lei do Senhor, religioso, zeloso, ele achava que estava fazendo a coisa certa. Ele chega para o sacerdote, líder religioso, não é? Diz assim: preciso de autorização para perseguir. Preciso de autorização para trazer algemados, homens, mulheres, crianças, o que eu encontrar por aí fazendo reunião, fazendo culto. Se eu passar ali na SEB e achar gente fazendo culto, levo todo mundo. Acho que está chegando aí. Topam ir amarrados? Não, pastor, tem que fazer almoço lá em casa hoje. Tem visita lá em casa, pastor. E as crianças, como é que ficam? Criança, esquece, você perdeu teus filhos. Se eles estão chegando aí, as crianças já foram. Você nunca mais vai vê-las. Mas que Jesus é esse? É o Jesus que te chama para entregar a vida para depois ganhar. Entregar a vida dos teus filhos para depois ganhar os teus filhos. Mas que Jesus é esse que faz isso? É o Jesus que se entregou na cruz para que você não fosse eternamente para o inferno.
Começou a pesar agora? Estava bom até agora? E o sacerdote disse para Paulo, está aqui as cartas, pode levar. E em sua viagem, diz ali no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem que Saulo estava perseguindo, gente? Quem Saulo estava perseguindo? A igreja. Ele estava perseguindo discípulos de Jesus. Quando ele recebe, ou ele experimenta essa intervenção, assustado com a voz que diz para ele, por que você me persegue? Ele faz a pergunta óbvia, mas quem és tu? Só que ele tem que colocar aqui a palavra, Senhor. Senhor, essa palavra, nós não sabemos o peso dela na nossa cultura. Nós não entendemos o peso dela na nossa cultura. Porque quando você chama uma pessoa de Senhor hoje, significa só e somente que ela é uma pessoa mais velha do que você, provavelmente. Não é? Agora, lá naquela época, quando alguém usa essa expressão, Senhor, ele está dizendo assim, quem é a sua senhoria? Aqui está o teu servo. Quem és tu, Senhor? Responde aqui para o servo. O Senhor disse que eu estou te perseguindo. Quem que eu estou perseguindo? Eu não estou perseguindo o Senhor. Eu estou indo zelar pela minha religião. Vou levar essas pessoas que estão desnorteando o povo. Eu vou levar eles presos. E a resposta de Jesus é: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu não estou perseguindo o Senhor. Eu até conheço a sua história aí. Pessoas falam que elas seguem o Senhor. Eu não estou perseguindo o Senhor, estou perseguindo elas. Diz, não. Quem persegue os meus filhos, a mim, persegue. Então, falando de maturidade, eu vou repetir a frase aqui. Quem trata mal os seus irmãos, quem trata mal a igreja, quem fala mal da igreja, quem fala mal, sabe, do corpo de Cristo, está perseguindo a Jesus. E é imaturo, precisa se converter. Meus irmãos, eu tenho defeitos? Ah, pastor, não me decepcione. Não vão embora da igreja por minha causa, por favor. Porque eu tive, tenho e vou continuar tendo defeitos. Não vá por causa do pastor. O pessoal aqui da frente que vocês enxergam mais repetidamente, tem defeitos? Não vão embora por causa deles. As pessoas que sentam desse lado aqui, têm defeitos? O pessoal daí, eles têm? Aqui tem o pessoal da esquerda, da minha esquerda. Eles têm defeitos? Pessoal, não vai embora. O pessoal da direita aqui, os radicais, tem defeitos? O irmão que você não tem lá muita afinidade com ele, pelo jeito dele, não vai por causa dele. Ajude ele. Ame ele. Mostra que você é maduro. Morra por ele. Morra. Eu tenho mais 2 aqui para tratar, mas eu vou deixar
para outro dia, porque a gente tem a ceia ainda. Talvez a questão seja assim, mas por que a gente tem que ficar falando de maturidade? Porque a gente não sai do lugar se a gente não crescer. Pastor, você está falando de sair do lugar, assim, encher de gente aqui. Que encher de gente? É encher a gente de Deus. Porque daqui a pouco, gente, daqui 15, 20 minutos, meia hora, todos nós vamos estar onde? Onde? Em casa. Daqui umas 12 horas, nós vamos estar onde? Dormindo. Daqui 24 horas, você vai estar misturado. Não é? Com todo tipo de gente. Uns amigáveis, bondosos, dóceis, fáceis, e uns difíceis. E uns assim meio que engasga todo dia, está travado aí, você está dizendo, vou matar. Uma hora eu mato. Aí Deus diz, que matar nada, mate a você, sabe? Morra você pelo seu irmão. Porque na hora que você morrer pelo seu irmão, você morre por Cristo. Ninguém pode falar que morre por Cristo, não morrer pelo irmão. Mas os meus irmãos são os da igreja, pastor. Meus irmãos são os da família. Seus irmãos são todos os descendentes de Adão. Mas Adão encrencou tudo, eu não tenho culpa. Que ficou todo mundo encardido desde Adão. Ok. Veio um segundo Adão. Quem é? Jesus. Está lá em Coríntios. Ele é o segundo Adão. Para consertar o que o primeiro Adão fez. Então não tem desculpa. Eu não estou dizendo para você em nenhum momento aqui que isso aqui a gente tira de letra, que é fácil. Não, eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que a gente precisa levar a sério essa ideia. Amém? Então vamos para a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele colocou lá em 1 Coríntios capítulo 10, essa expressão que você tem, esse versículo que você tem aí na tela, quando ele está falando sobre unidade, falando sobre o corpo de Cristo, ele fala assim, não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Como eu sempre digo, quando nós partimos o pão, nós estamos partindo Cristo. Estamos comendo de Cristo. Estamos introjetando Cristo. Eu não estou dizendo que o pão vira a carne de Cristo. Não é isso. E se virasse, não ia comer. E se virasse, você comesse, ia ser só uma proteína. Eu estou falando que espiritualmente, Jesus disse, eu sou o pão. E ele partiu o pão, deu para os discípulos e disse, esse é o meu corpo, isso é parte de mim. Façam isso, e a gente vai fazer isso de novo hoje, repetindo. E quando você pega o pão e a gente aqui reparte, é Cristo sendo repartido. E depois que você introjeta Cristo na sua vida, você vai embora levando quem? Cristo. Você vai embora levando Cristo. Onde é que Cristo vai estar depois do almoço? Lá em casa, com os teus parentes que estão esperando lá para almoçar com você. Onde é que Cristo vai estar daqui 12 horas? Dormindo. Daqui 24 horas, Cristo vai estar sendo dividido com seus irmãos. Pastor,
Deixa eu falar para você aqui, ó, esse negócio que você falou, você pode me ligar amanhã, tá? Pastor, esse negócio que você falou aí, ó, tá tudo errado. Porque eu cheguei em casa, pastor, esse dia parece que nunca terminava. Cheguei em casa esgotado. Cheguei em casa assim, parece chiclete quando a pessoa masca. Aí depois, descarta. Eu sou esse chiclete. Não é bem o que você falou. Porque olha, que dia difícil, que dia complicado. E aí, se eu puder, eu já respondo para você adiantado. Beleza. Você foi o pão que foi servido. Você alimentou pessoas. Por isso que você vai chegar esgotado, cansado. Porque patrão sugou você. Empregado sugou você. Fornecedor, colega de trabalho, parente, filho, esposa, cônjuge. Parece que todo mundo. Então você serviu de pão. Cumpriu o propósito. Glorifique a Deus. E ore para que Deus, se hoje eu fui pão na mesa de todas essas pessoas, que o Senhor realmente as alimente pela minha vida. Porque agora você sai daqui com Cristo, amanhã você vai ser Cristo dividido na vida das pessoas. Então, se sugarem você, que suguem Cristo, né? Não, que não pegue os teus defeitos, mas as virtudes de Cristo na sua vida. Amém? Porque nós somos um. Quando estiver acontecendo isso com você, vai estar acontecendo com toda a igreja. Porque a gente se alegra junto e sofre junto. Ah, mas não sabia disso. Por isso que você nunca vai estar sozinho, você está com a igreja, porque você é parte do corpo. Quero convidá-los a vir até aqui, pegar o pão, o cálice e voltar para o seu lugar. Pode fazer uma fila.